Olá, meus anjos, meu nome é Manu de Paula e vim trazer um esclarecimento super importante hoje aqui para vocês, que é: quais são os riscos de não retificar a folha do mês de abril de 2023 com a nova tabela de R? E sim, gente, é um assunto muito polêmico. A gente teve uma live no dia 9 de maio com o professor e auditor Luiz Medeiros, esclarecendo muito sobre isso. Mas comecei que muitos de vocês não têm tempo de assistir a live e é um esclarecimento que eu quero que vocês vejam o quanto antes, para que vocês possam aí resolver. Eu resolvi fazer um videozinho separado sobre isso. Mas para iniciar a explicação, eu quero deixar claro 3 pontos. Primeiro, o objetivo aqui não é polemizar, não é trazer polêmica, não é irritar ninguém. O objetivo aqui não é aterrorizar geral e deixar todo mundo nervoso. Não, o objetivo aqui é trazer informação. Porque muitas vezes, meus amores, que é o segundo ponto que eu quero o primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês, a gente esquece que no departamento pessoal a gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar a visão do auditor do trabalho, o auditor da receita e da justiça do trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar um caso, a gente não pode somente olhar a visão do auditor da receita. Porque, às vezes, o auditor do trabalho pensa de maneira completamente diferente. Então, para proteger nosso cliente, para dar as melhores opções, nós temos que ter a visão dos 3. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Então, vamos lá. O segundo ponto que eu quero esclarecer é em relação ao imposto de renda. Gente, eu quero deixar claro aqui para vocês que o IR, ele é relacionado à data de pagamento. E isso não é uma novidade, tá certo, gente? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Porque muitas pessoas falam, Manu, isso é novidade, essa questão de IR ser regime de caixa. Não é. Então, vamos lá. Gente, o IR, ele é relacionado à data de pagamento. Então, não confundam a apuração de IR como se fosse no INSS e FGTS. Muita gente calcula o IR como se fosse no INSS e FGTS, como se fosse por competência. E não é a realidade. IR é até dia 20 do mês subsequente à data do pagamento. Ele é sempre vinculado à data de pagamento. Então, se eu paguei a folha dia 3 de maio, quando é que vai ser o recolhimento referente a esse pagamento? Dia 20 do mês subsequente do dia 3 de maio. Então, vai ser dia 20 de junho. Então, se a folha de abril eu paguei dia 3 de maio, se a folha de maio eu paguei dia 3 de junho, o que é que vai acontecer? O IR relacionado a essa folha, a esse pagamento, vai ser até dia 20 do mês subsequente à data de pagamento. Então, se eu tenho uma folha de abril, que eu paguei dia 3 de maio, o IR vai ser até dia 20 de junho. 20 do mês subsequente da data de pagamento que aconteceu dia 3 de maio. Entenderam? É sempre vinculado à data de pagamento. Então, não confundam a apuração de IR como se fosse no INSS e FGTS, porque não é. Eles são competência e o IR é, como todo mundo diz, para ficar mais fácil, caixa, tá certo, gente? Vinculado aí à data do pagamento, tá certo? Aí, terceiro ponto. Mediante a isso que eu comentei agora, que não é uma novidade, mas se você não estiver fazendo, por favor, comece a fazer a partir de agora, porque essa informação vai dentro do E-Social, tá certo, gente? Então, se você nunca apurou o IR como um regime de caixa, por favor, comece a fazer a partir de agora, porque essa informação vai dentro do E-Social, tá certo? O que nos leva ao nosso terceiro ponto. Se você fechou a folha de abril de 2023, fechou essa folha, certo? E pagou dentro do mês, fechou e pagou a folha dentro do mês, o que eu vou falar agora não interfere em nada na sua vida, porque você fechou e pagou a folha dentro do mês, dentro de abril. Porém, se você fechou a folha de abril e pagou no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, 5 de maio, aí sim que eu vou falar agora para você vai interferir. Por quê? Essa nova tabela de imposto de renda, gente, que reajustou os valores, é uma tabela que é para todos os pagamentos ocorridos a partir do dia 1º de maio. Entenderam? Pagamentos ocorridos a partir do dia 1º de maio. Muita gente me questionou dizendo, poxa, Manu, essa nova tabela de R não é para abril, não tem nada a ver com abril. Pera aí. A nova tabela de R é para todos os pagamentos efetuados a partir do dia 1º de maio. Então, se eu tenho uma folha de abril que eu paguei dia 1, 2, 3, 4, 5 de maio, o que é que vai acontecer? Nesse caso, o ideal era eu reprocessar essa folha de abril para corrigir os valores de R. Então, gente, se eu peguei a folha de abril e eu paguei ela dentro do mês de maio, todos os pagamentos efetuados a partir do dia 1º de maio é com a nova tabela de R. Então, o certo era eu reprocessar essa folha para corrigir com esses valores de imposto de renda. Porque eu estou descontando a maior do trabalhador. Quando eu corrigir com essa nova tabela de imposto de renda, o IR vai ser menor. Aí você chega para mim e diz, Manu, mas pera aí,
Vocês sabem muito bem que na declaração de imposto de renda anual, que tem geralmente em abril, vai ser feito o ajuste desses valores. Ou seja, o trabalhador não vai ter nenhum prejuízo, porque vai ser feito o ajuste desses valores nesse período. Gente, essa pode ser, que a gente nem sabe ainda na realidade, mas essa pode ser a visão da Receita, certo? Que na declaração de imposto de renda anual vai ter o ajuste dos valores e que não tem problema nenhum. Mas vocês têm que entender que muito mais de ser uma matéria tributária, essa questão é uma matéria trabalhista. Então, além de possíveis problemas que eu posso ter na Justiça do Trabalho por ter descontado a maior do trabalhador, eu posso ter um problema principalmente com o auditor do trabalho, como foi pontuado com o auditor Luiz Medeiros, que falou dentro da nossa live sobre isso. Então, meus amores, não é somente pensar na declaração de imposto de renda anual. Realmente, talvez a visão da Receita seja, na declaração de imposto de renda anual vai ajustar os valores. Não, você tem que pensar também, que o professor e auditor Luiz Medeiros pontuou, que de todo o trabalho, ele vai verificar que você fez um desconto a maior daquele trabalhador e que foi feito um desconto a maior de forma indevida. É claro, gente, que vai depender muito do auditor. Vai ter auditor que vai olhar essa situação, vai ver que a tabela foi corrigida dia 1º de maio e não vai nem ligar. Pode acontecer. Vai ter auditores que vai entender o nosso caso, porque, gente, quando sair essa nova tabela, nossos sistemas não estavam nem atualizados para isso. É claro que vai ter auditores que vão entender essa situação. Pode ser que você, inclusive, nunca seja fiscalizado em relação a isso. É apenas um alerta, dizendo que se um auditor do trabalho pegar essa situação e ver que você descontou a maior, pode ser que você seja fiscalizado. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, o ideal era você reprocessar essa folha do mês de abril, se isso acontecer com você, se você quiser ficar sem nenhum tipo de risco. E com base nisso, você vai perceber que vai ficar uma diferença de valor, de salário, porque você estava descontando a maior do trabalhador, certo? E agora você vai descontar um valor menor de IR do trabalhador, então vai ficar uma diferença de salário para você pagar. E a sugestão, inclusive, do auditor Luiz Medeiros foi de que você reprocessasse essa folha de abril e na próxima competência, que é nessa folha de maio, você pagasse, devolvesse, numa rúbrica específica separada, esses valores para o trabalhador, tá certo, meus amores? Então, esse seria o ideal, para evitar qualquer tipo de fiscalização, de auditoria do trabalho, de qualquer problema futuro. Porque, afinal de contas, você, por não atualizar com a nova tabela de IR, sim, você está descontando imposto de renda a maior, tá certo? Portanto, indevidamente. Tá bom, meus amores? Lembrando, o objetivo aqui não é polemizar, muito pelo contrário, é trazer informação para vocês e que vocês agora comuniquem isso com seus clientes e verifiquem a necessidade de reprocessamento de folha. E é claro, para esse vídeo não ficar muito longo, porque ele já está bastante longo, eu vou fazer outro vídeo separado esclarecendo também como é que pode ser dentro do sistema de vocês, tá certo, gente? Então eu vou fazer outros esclarecimentos em relação a isso que eu pontuei agora, só que em outros vídeos separadinhos para vocês. Mas, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários se vocês entenderam o que eu falei, se está entendido. Lembrando que o meu objetivo não é deixar ninguém nervoso, é deixar você por dentro da situação, porque se tiver que corrigir, pelo menos você possa corrigir a tempo, certo? De não causar nenhum problema com o seu cliente futuro, tá bom? Beijo gigante pra vocês, foi uma honra estar aqui hoje com vocês, como sempre, e vejo vocês no próximo vídeo.